Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Calipinho, hoje continuando nossa epopeia da lei orgânica do nosso Distrito Federal. Hoje vamos trabalhar o nosso título 3, realmente, da organização dos poderes, do artigo 53 até o artigo 124b. Digo a vocês, grande parte das questões, isso não me equivoco, quase que não sai, das minhas experiências anteriores de concurso público, realmente quando cai lei orgânica, quando cai Constituição Estadual, o examinador ele tem alguns grupos de preferência. Eu digo para você, esse título 3 aqui é o grupo de preferência do nosso examinador, ok? Título 1, título 2 tem bastante coisa, mas o título 3, primeiro, ele tem muitos artigos, ok? Ele tem muitos artigos, e aí tem vários capítulos. E ele realmente concentra ali a organização dos poderes. Ele vai falar do poder executivo, legislativo e judiciário do DF. Então, nesse caso, judiciário não, perdão, executivo e legislativo. Ele vai falar muito do executivo e legislativo, toda a estrutura, toda. Parte de fiscalização, toda. Então, realmente, daqui vai sair grande parte das suas questões do seu concurso público. Então, eu quero a sua total atenção. Eu quero que você feche aí o que você tiver de celular aí. Concentra aqui na nossa aula, ok? Serão vários blocos dessa aula de hoje. Então, eu quero a sua total atenção, faça anotação, marque as palavras-chave. Cara, marque as palavras-chave nos textos de artigo, que tiver em vermelho, grifa mesmo, que realmente são palavras-chave que o examinador vai querer brincar com você. Beleza? Vamos lá, deixa eu te apresentar como é que está esse título. Olha só. O título 3 está assim montado. Professor, é bastante coisa, que eu digo para você. Vamos lá. Olha lá. Eu tenho o capítulo 1º, vai falar das disposições gerais. O capítulo 2º do poder legislativo, e vem falando por seções, né? E divide em subseções também, ok? Até chegar na parte do Tribunal de Contas. Depois vem o capítulo 3º, que vai falar sobre o poder executivo. Vai falar do governador, vice-governador, atribuições, responsabilidades, secretários, conselho de governo, ok? Vira a página e a gente vai falar sobre ainda o capítulo 4, fala sobre as funções essenciais da justiça, não fala de poder, não fala do judiciário, ok? Fala de funções essenciais da justiça. E vem falando do procurador-geral, defensoria, ok? Depois ele fecha com a segurança pública, tá? Segurança pública, no capítulo 5. E aí vem Polícia Civil, eu tenho duas seções que foram revogadas, da Política Penitenciária, Departamento de Trânsito, e aí fecha com a segurança metroviária, que essas duas também foram, digamos assim, revogadas, ok? Então, vamos trabalhar? Pega o seu material, anota aí primeiro o capítulo 1 das disposições gerais, e vamos falando já da seguinte forma, que são poderes do DF. Quais são os poderes da União? De cabeça, fala rápido. Quais são os poderes da União? São poderes da União. Executivo, legislativo e judiciário independentes e harmônicos entre si. Artigo 2º da Constituição Federal, não é isso? Beleza. Quais são os poderes do DF? Só fala dois para mim. Quais são? Só tem que lembrar dois. Executivo e legislativo, ok? Grava isso aí, executivo e legislativo, tá? Eu não tenho aqui o judiciário, tá? Porque o judiciário, na verdade, ele é todo organizado e estruturado pela União. Então, eu tenho que... São os poderes independentes e harmônicos do DF, executivo e o legislativo. Não tem judiciário, ok? Não tem judiciário. É como se fosse um município. O município também não tem judiciário. O que tem judiciário é o Estado, ok? Então, anota aí, não tem município como poder, não tem o judiciário como poderes, como poder do DF. É dois, executivo e legislativo, e tá bom demais, ok? Independentes e harmônicos. Continuando, é proibido, tá? É proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Eu não posso delegar um poder para o outro. Eu sou do legislativo, faz a minha função, é executivo. O legislativo faz a minha função aí, o legislativo, o executivo falando para o legislativo. Não pode haver essa delegação de poderes. É claro, você sabe muito bem que o legislativo, ele faz funções de vez em quando, ele faz função executiva. Ele concede, lá na Câmara Legislativa, concede férias, concede aposentadoria para um servidor. Quando ele faz isso, é um ato administrativo, é um ato executivo. Mas isso é uma função atípica, tá? Porque a função típica do legislativo é criar leis e fiscalizar o executivo. E o executivo administrar a coisa pública, gerir a coisa pública. Mas, é claro, o administrativo também faz legislativo. O administrativo também é possível fazer o quê? As funções do legislativo, de forma atípica. Por exemplo, as regulamentações das leis complementares que são necessárias, por exemplo. Beleza, vamos continuar. Parágrafo 2º, o cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a outro. Como eu falei,
Se você está funcionando em uma, não pode funcionar em outra, salvo alguma exceção prevista na lei orgânica. Mas a regra é, se você passou para o executivo, você vai trabalhar no executivo. Se você passou para o legislativo, você vai trabalhar no legislativo, salvo alguma exceção, se assim existir, ok? Alguma função de confiança, aí tudo bem, beleza? Só isso, só isso. Vamos já para o capítulo 2. Capítulo 2, o capítulo 2 vai trazer da Câmara Legislativa e assim, agora sim nós vamos entrar dentro do Legislativo Distrital. Primeira coisa, o sistema do Legislativo no âmbito distrital é unicameral, só tem uma Câmara. É diferente da União, é diferente da Federal, que tem um sistema bicameral, onde lá eu tenho a Câmara e o Senado, que unidos formam o quê? O Congresso Nacional. No âmbito dos estados, unicameral, Assembleia Legislativa. No âmbito do DF, Câmara Legislativa. No âmbito municipal, Câmara dos Vereadores ou Câmara Municipal. Beleza? Como o DF é a mistura de estado e município, Câmara do Municipal Legislativa da Assembleia. Então, Câmara Legislativa. É um mix, ok? Então, Câmara Legislativa é o órgão do Legislativo no âmbito do Distrito Federal. Cuidado, viu? Não vai confundir, não vai esquecer. Não vai colocar Assembleia Legislativa ou colocar Câmara dos Vereadores ou Municipal. Cuidado com essa pegadinha, tá? O que eu tenho no Poder Legislativo? O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Legislativa, já disse para você. Ela é composta por quem? Quem que são os componentes da Câmara Legislativa? São os deputados distritais. Esses deputados distritais representam o DF ou são representantes do povo? Representantes do povo, ok? Como em Brasília, quem representa o povo é a Câmara dos Deputados e quem representa os estados é o Senado Federal. No âmbito do Distrito Federal, só tem o representante do povo, que é a Câmara Legislativa, pelos seus deputados distritais. Beleza? Eleitos e investidos na forma da legislação federal. Cada legislatura terá duração de 4 anos, iniciando com a posse dos eleitos. O que é a legislatura? A legislatura é um período de 4 anos, é um período de um mandato, ok? De um mandato. O período de um mandato é chamado de legislatura, ok? São um período de 4 anos. Se eu pegar um ano de mandato, um ano nosso, um ano romano, um ano normal, a gente vai chamar de sessão legislativa, ok? Sessão legislativa. Já fica com esse conceito na cabeça. Um ano só é sessão legislativa. Primeiro semestre, a gente vai chamar de período, primeiro período legislativo, segundo semestre, segundo período legislativo. Pronto, já te fiz um raio-x aí, já fiz para você um raio-x do sistema do legislativo distrital. Legislatura em 4 anos, em um ano apenas eu chamo de sessão legislativa, quando eu divido no meio semestre eu chamo de primeiro período e segundo período legislativo, beleza? Maravilha, vamos embora, vamos continuar. Vamos nessa tocada. Vamos lá, pega um café aí, gente. Quem quer tomar um café, pega o café. Quem pegar um guaraná ralado, aqui no Mato Grosso a gente toma muito guaraná ralado, né? Para poder dar energia. Cada um tem a sua... Tem gente que gosta de tomar açaí para dar energia. Fique à vontade. Tome algum energético aí, que desde que não estrague o seu estômago, coisa assim, tá? Se for qualquer coisa, paga umas 5 flexões aí, umas 10 flexões abdominal, vai fazer saúde, vai ficar com saúde e toca pau. Para poder aguentar, teve pique para a aula de hoje. Artigo 55 fala assim: a Câmara Legislativa do DF tem sede em Brasília, capital da República Federal do Brasil. Lembra disso, tá? É sede de governo do DF e a capital do Brasil, ok? Beleza? Sede em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Lembra disso? Brasília é a capital federal e ainda sede do governo do Distrito Federal, e lá também fica a Câmara Legislativa, tá? Poderá a Câmara reunir-se temporariamente, tá? Bacana? Isso é importante, então você grifa. É possível? É possível que ela se reúna de forma temporária em qualquer lugar do DF por deliberação de maioria absoluta. Beleza? Inclusive tem até uma tabelinha de pontos de maioria absoluta. Eu já te apresentei nas aulas anteriores. Vou reforçar agora quais são as hipóteses onde você vai ver maioria absoluta, para a gente recapitular. Ok? Quando que a lei pede o quórum de maioria absoluta? Só para a gente lembrar disso. Continuando, de seus membros sempre que houver. Primeiro, quando que eu posso reunir em outros locais, de forma temporária? Quando que eu posso reunir? Os deputados distritais podem reunir em outra região administrativa, sei lá, de forma, digamos assim, esporádica.
motivo de relevante e de conveniência pública. 2, em virtude de acontecimento que impossibilite seu funcionamento na sede. Ok? Está chovendo, teve um furacão em Brasília, sei lá, caiu o teto da Câmara, tem que reunir em outro local. Bacana? Qual é a deliberação por quanto? Quanto que é o quórum para deliberar, para poder mudar temporariamente? Maioria absoluta. Vão te dizer que é o quê? 2/3. Vou te dizer que é 3/5. Não, é maioria absoluta. Falando de maioria absoluta, olha lá, vamos lembrar quais são as hipóteses de maioria absoluta da nossa LODF. Vamos lá. Criação ou extinção de regiões administrativas, tem que ter MA, maioria absoluta. Reunião temporária, opa, bateu. Bateu na minha listinha aí que eu acabamos de estudar. Já adiantando, regras das deliberações da Câmara Legislativa, sigilo imprescindível ao interesse público, perda do mandato é decidido por maioria absoluta, rejeição do veto do governador, projeto de lei rejeitado para retornar à mesma sessão legislativa, aprovação das leis complementares, eleição do governador, admissão pela Câmara Legislativa do DF de acusação constante de denúncia, realização de operações de crédito que excedam o montante de despesa de capital e conferência de saúde propor as diretrizes da política de saúde do DF. Tudo isso aqui, maioria absoluta. Se não tiver aqui, é o quê? 2/3 ou outro quórum. Normalmente é 2/3, ok? Ou maioria simples. Bacana? Só você decorar. Grava aqui as principais, você já fechou, não erra nunca mais. Lembra que a maioria, até depois de aprovado, você vai lembrar desse macetinho aqui. Voltando, vamos voltar para a nossa aula. Vamos para o artigo 56. O 56 fala assim, vem comigo, olha só. Salvo disposição em contrário da Constituição Federal e dessa LO. Beleza, ele já começa falando, ó. Pode ser que exista alguma exceção. Pode ser que exista alguma exceção, mas as deliberações, quer dizer, a regra, da Câmara Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros em votação ostensiva. O que está dizendo? Ele tem um negócio chamado que é o quórum de instalação e eu tenho o quórum de votação, ok? Quórum de instalação é para começar os trabalhos. Para começar os trabalhos de votação. Gente, vamos instalar o nosso quórum de votação. O quórum de votação é maioria de votos, ok? Maioria de votos, ok? Presente é a maioria absoluta de seus membros. Então, tem que estar presente a maioria absoluta pela maioria dos votos. O que é a maioria dos votos? É 50% mais um dos membros. Para instalar uma votação é por maioria absoluta. Para começar a votação de um projeto de lei, maioria absoluta. Ok? Tem 50% mais um dos membros. Então, é um número fixo. É um número fixo, ok? 50% mais um dos membros. Fixo. Para a votação, lembra que essa votação é ostensiva, beleza? Ostensiva. Agora eu vou mostrar para você qual que é a hipótese que não é ostensiva, é a única hipótese que é sigilosa, tá? Mas a regra, as votações na Câmara, no Parlamento Distrital é ostensiva, ou seja, é de ampla divulgação. O quórum de votação, a regra é também de maioria absoluta. Pode acontecer que exista um outro método, salvo se contrário? Tem, por exemplo, as leis complementares, maioria absoluta. Mas as leis ordinárias são de maioria simples. O quórum de votação das leis ordinárias, o quórum de votação é de maioria simples. Já as leis complementares, o quórum de votação é de maioria absoluta. Então, fechando. Para instalar, para começar os trabalhos, nós temos que o quórum de instalação, para todo mundo, é maioria absoluta. Te dar um exemplo, se eu tenho na Câmara Distrital 20 deputados distritais, 20, ok? Bacana? Qual que é a maioria absoluta de 20? Rapidão, 11, 10%, 50% mais 1, ok? 11. 11 é a maioria absoluta. Tem 11 aí, gente? Tem? Então vamos começar a votação desse projeto. Pronto, vamos decidir agora se a gente aprova ou não. Vamos decidir. Aí vão perguntar, esse projeto é de lei complementar ou lei ordinária? Ah, é lei complementar. Então tem que ter os 11, porque é fixo. Maioria absoluta é dos membros, é fixo. Ah, não, professor, é de maioria simples. Opa!
Nós já instalamos com 11, né? Vamos ver quantos tem aqui. Ah, tá. Tem 6. Opa, 6. Maioria simples. Maioria simples de 6 é 50% mais 1 dos presentes. Então, 50% mais 1 de 6 é quanto? 4. 4 já aprovam a lei. Veja como é mais fácil a maioria simples para a lei ordinária. Já para a lei complementar, não. É mais difícil, porque tem que ter um número fixo. Beleza? Tranquilo? Essa é a regra de votação ostensiva. Deixa eu falar para você que existe uma exceção, tá? A regra é a votação ostensiva. Exceção quando eu terei uma votação sigilosa. Professor, só essa que eu achei. Se você achar outra, me avisa. Mas só tem essa daqui, tá? Que eu vasculhei aí nossa lei orgânica, eu só achei essa aqui, que é a característica de ser sigilosa. Vem comigo. Quanto ao sigilo for imprescindível ao interesse público devidamente justificado, a votação pode ser realizada por escrutínio secreto. Desde que requerida por partido político, então tem que ser requerida, não é automática, tem que ser requerida. Quem que requer? Quem faz o pedido? Partido político. Partido político com representação na Câmara. Com representação na Câmara, é o partido que tem que ter pelo menos um deputado distrital. Bacana. E é aprovada em votação ostensiva. A votação para a votação secreta tem que ser ostensiva, entendeu? Gente, vamos aprovar que não vamos votar uma matéria aqui. Essa matéria, ela é imprescindível ao interesse público, ok? O sigilo. Digamos, vamos votar matéria sobre questões de segurança pública. A gente tem que votar ela, mas não dá para a gente votar ela de forma ostensiva. Mas a gente pode votar ela de forma sigilosa? Pode. Vou fazer o seguinte, vamos fazer essa votação, vamos reunir aqui, galera. Ó, vamos fazer essa votação aqui para poder colocar essa matéria que vamos julgar de forma sigilosa. Ninguém pode saber. Mas se a gente vai julgar de forma sigilosa ou vai ser pública, de forma ostensiva, nós vamos ter que decidir agora. Vamos fazer uma votação, ok? E aí, por maioria absoluta, 50% mais um dos membros decide. Vota, opa, beleza. Deu 50% mais um dos membros? Deu. Então, decidido. A votação dessa matéria será por uma votação sigilosa. Beleza? Beleza. Vamos para ela. Vamos votar ela. Entendemos isso? A maioria absoluta é para poder decidir se vai ter a votação sigilosa de qual matéria? Matéria que seja imprescindível ao interesse público, tá? Imprescindível ao interesse público, gente, é segurança pública. Questão de segurança pública. Ok? Por exemplo. Fechamos? Fácil, te dei a regra e te dei a exceção de votação sigilosa. Beleza? Evoluindo a matéria, vamos lá. Vamos te perguntar, quem que representa a Câmara Legislativa? O prefeito, nem existe prefeito aqui. O governador, que vai representar a Câmara Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, quem que representa? O presidente, né? Mas qual presidente? Vamos lá. Aí eu te dou a resposta. O presidente representa. E judicialmente tem um cara que representa. Tá? Judicialmente, nos casos em que a Câmara Legislativa apareça a juízo em nome próprio por sua Procuradoria-Geral, ok? Então, quem representa? De cara você fala, presidente da Câmara Legislativa, ponto. E judicialmente, quem que representa? Opa, Procurador-Geral. A Procuradoria-Geral que responde pela Câmara Legislativa, beleza? Vou te perguntar, quem que é esse Procurador-Geral? Como que é eleito dele? Você já responde de cara, olha, quais são as funções desse Procurador-Geral? Bom, você já sabe primeiro representar a Câmara Legislativa no âmbito judicial. Pô, de cara você já dá essa na cara do examinador, já dá no meio dele. E você fala, as funções são representar a Câmara Legislativa judicialmente, é a principal. É a principal, representar a Câmara Legislativa. Tem mais? Tem. Promover a defesa da Câmara, ok? Requerendo qualquer órgão, entidade ou tribunal medidas de interesse da Justiça, da administração e do erário. Bacana. Essa aqui é bacana, esse 3 aqui, ó. Promover a uniformização da jurisprudência. Normalmente quem faz isso são os tribunais. Aqui eu tenho essa função para o procurador. Eu quero que você grifa, tá? Promover a uniformização da jurisprudência. Aí você fala, procurador legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal fazer uniformização da jurisprudência? Não, isso é uma matéria do tribunal, professor. Eu li lá na competência do STF, do STJ. Cuidado, ele também faz, beleza? Da jurisprudência administrativa, não é judicial. A administrativa ele faz. Beleza? Continuando. Prestar consultoria e assessoria para quem? A mesa diretora e os demais órgãos da estrutura administrativa, ok? Então, ele presta assessoria jurídica.
Uma comissão pede, manda essa matéria pro procurador legislativo, vê o que ele acha dessa matéria, como que a gente resolve isso? Vamos mandar pro cara. O cara vai ter que dar o parecer dele se deve fazer, não dá pra fazer, se a matéria é constitucional, é inconstitucional. Ele pode prestar essa assessoria jurídica. É o advogado da Câmara Legislativa, tá? Ele vai advogar pela Câmara Legislativa. Como que esse cara entra na procuradoria, professor? É função de confiança? Ele já é um servidor público e aí ele recebe essa função? Ou é concurso público? Vamos ver agora, olha lá. O ingresso do procurador na Câmara Legislativa far-se-á mediante concurso público. Concurso público de provas e títulos, beleza? O concurso não é só de provas, é provas e títulos, ok? Beleza? Que mais, professor? O que precisa? A Câmara Legislativa do DF regulamentará a organização e funcionamento. Beleza. Da sua Procuradoria-Geral, respectiva carreira do procurador, Câmara Legislativa. Quem regulamenta é a Câmara Legislativa, porque os procuradores são da Câmara. Então, quem vai fazer a regulamentação da normativa é a própria Câmara Legislativa, tá? Não é o governador que faz isso, é a própria Câmara Legislativa. Cuidado, não é o Tribunal de Justiça, é a Câmara. A Câmara Legislativa disporá ainda sobre o funcionamento da sua Procuradoria-Geral, até que seja promovido os concursos públicos, respectivos órgãos daquele órgão. Beleza, não foge com a nossa conversa. Quem vai fazer todo o trâmite é a Câmara Legislativa, ela que vai cuidar dessa função administrativa. Beleza, pegamos esse final dessa primeira sessão, vamos para a segunda sessão, vamos falar das atribuições da Câmara Legislativa. Quais são as atribuições? Qual é a função da Câmara Legislativa? Vamos lá. Aqui, eu tenho que ficar esperto, porque eu tenho dois grupos de atribuições. Deixa eu mostrar já. Eu tenho dois grupos de atribuições que você tem que ficar esperto, tá? Coloquei até em verde aqui para a gente poder ficar atento. Eu tenho as atribuições do artigo 858, que vai falar das atribuições da Câmara Legislativa, onde ela precisa tomar bênção. Bênção, né? Como a gente fala, toma bênção, né? Os antigos, né? Toma bênção. Tem que pedir permissão, tem que pedir a sanção do governador. Então, são atribuições onde ela tem que tomar bênção, tem que pedir a sanção do governador. E tem atribuições que é dela, que ela está independente, ela não precisa de ninguém. Está no artigo 60. Ok? Gente, são vários incisos. Vários. Como é que eu faço para diferenciar? Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Kleber Pinho, né? O professor Kleber Pinho manda muito bem em lei orgânica e ele gravou essa lei orgânica do Distrito Federal, especialmente para você, aluno da Lá Concursos. Essa aqui é uma aula demonstrativa para você aí sentir firmeza aí nas aulas da Lá Concursos. Eu faço um convite muito especial para você, tá? Você que quer assistir o final dessa videoaula, quer ter o material de apoio, assistir lá no nosso site, na sua área exclusiva do aluno, eu convido vocês a fazer um pequeno investimento aqui de apenas R$10. É isso mesmo, né? R$10, o que você compra aí com R$10? Você não compra nem um McDonald's mais com R$10, né? 30 dias de acesso, você vai ter direito aí à lei orgânica do DF aqui no site da Lá Concurso. Tudo bem, pessoal? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá